Oiê, tudo bem? Como vocês estão? Hoje é dia 4 de junho e o Mulheres que Inspiram com Carla Cardoso começa agora. Hoje nós temos dois convidados muito especiais aqui na nossa bancada, o Dr. Antônio de Pádua Pascoal Cordeiro Filho e o Dr. José Arnaldo Passanese de Almeida. São dois dentistas, como a gente costuma falar, mas eles têm as especialidades, a gente vai conversar sobre isso durante todo o nosso programa, né? O nosso papo é sobre odontologia, como a odontologia pode transformar vidas, a autoestima e a saúde, principalmente a saúde bucal. O Mulheres que Inspiram recebe, eles são dois renomados e especialistas, são referência, né, em reabilitação oral e ortodontia. Então, vou falar do Dr. Antônio, que é este aqui, ó, de listrado. Né? Dr. Antônio de Pádua Pascoal Cordeiro Filho, ele é clínico geral, especialista em estética e reabilitação oral e também na área de implantes. O Dr. José Arnaldo Passanese, aqui à minha esquerda, José Arnaldo Passanese de Almeida. Ele é um cirurgião dentista especialista em ortodontia, ortopedia de maxilares, maxilares, né? E estética e reabilitação oral. Então, a gente vai conversar hoje com eles. Sejam muito bem-vindos, agradeço muito a presença. Eu sei que vocês estão viajar, estão cansados, né? Mas a gente tinha agendado, é um prazer receber vocês aqui, né? Doutora Iane, que é a esposa do doutor Antônio, já veio aqui na nossa bancada, e é um prazer receber vocês aqui nesse programa que a gente gera inspiração para as mulheres, principalmente, mas a gente tem aqui audiência, espectadores de todas, de homens também, né? Eu quero perguntar, primeiro para o doutor Antônio, né, sobre inspiração, sobre inspirar, que é um dos nossos focos aqui do programa. Como que a odontologia entrou na vida do senhor? Bom, boa noite, né, em primeiro lugar. Essa pergunta é meio difícil para mim, ou fácil, né, de responder, porque, na verdade, é uma coisa meio que divina na minha vida. Porque, desde criança, algo já tocou em mim que falou, você vai ser dentista no futuro, e é isso. Mas, com o tempo, a gente vai aprendendo, né, que vê pessoas com, né, que estão dificuldades, né, com sorriso, com autoestima. Então, você vai se apaixonando mais pela profissão e, por isso, que eu escolhi essa profissão. Vai vendo o reconhecimento, né, pelo trabalho bem feito, né? Doutor José Arnaldo, o que motivou o senhor a seguir também essa carreira da odontologia? Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Carla. É uma satisfação estar aqui. Eu já fui um pouquinho diferente. Eu já venho de uma família de dentistas. Meu pai era dentista. Eu tenho vários tios e primos que são dentistas. Então, desde criança, eu já me habituei a conviver com esse ambiente de consultório, né, junto com meu pai, enfim. Então, para mim, foi uma coisa natural. Acabar estudando odontologia e me transformar em dentista. E óbvio que é uma profissão apaixonante, né? Transformar sorriso, cuidar da saúde das pessoas é uma coisa que realmente inspira e nos dá grande satisfação. E essa profissão é uma profissão que gera um impacto assim visível, né? Visual nas pessoas, assim. De repente, eu estava pensando hoje sobre odontologia, as histórias da odontologia na minha vida, assim, né? Eu tive uma tia que tinha muito medo. Ela tinha um dente. Na realidade, ela era casada com um irmão do meu avô, era uma tia-avó. Ela tinha um dente embaixo e morria de medo de ir no dentista. Então, assim, as pessoas antigamente tinham trauma, né, dessa profissão. Não é igual hoje, assim, cada 6 meses tem que ir lá fazer limpeza, tem que conservar o sorriso. Não era assim, né? Era na escola que se atendia. Minha mãe fala que se chegava na escola, se o dente estivesse muito estragado, já ali na hora já arrancava, né? Já extraía. E
é um papel, assim, um impacto na vida das pessoas que muda a vida delas, né? Esse papel transformador da odontologia, que é a saúde bucal, ela também impacta, assim, nas relações sociais, né? Porque dentes, você olha a pessoa assim, está com o dente todo podre, a pessoa fica, ela tem vergonha, as pessoas também não pensam 2 vezes antes de dar um trabalho para ela, né? Então, eu vou perguntar aqui para o doutor Antônio, né? A reabilitação oral, ela devolve, né, a função da pessoa social? Então, vamos lá. Essa reabilitação, ela funciona em 2 etapas. 3, na verdade, mas 2 principais. A primeira delas é devolver a função para o paciente. Tá? Qual que é a função do paciente? A função mastigatória. Está ocluindo bonitinho, certinho. Tá? A segunda delas é a parte estética, que muita gente procura, né? Tá com dente amarelo, ou torto, ou com espaço entre eles, né? Que chama diastema. Então, assim, dependendo do caso, essa reabilitação ela serve tanto de um lado, ou do outro, ou os 2 juntos. Então, cada caso é um caso, e o paciente que chega ao nosso consultório na clínica, ele é avaliado, e a gente vê se devolve um ou ambos os lados para o paciente, o estético e a função mastigatória também. Então, cuidar dos dentes, né, no caso da saúde bucal, ela gera essa autoconfiança, né, doutor? Claro. E aí ela impacta, assim, no sorriso, né, aquele sorriso alinhado, depois que tem a função mastigatória, como o doutor Antônio falou, tem a função da estética, a pessoa querer melhorar um pouquinho mais, eles mais branquinhos, né? Claro, sem dúvida. O sorriso, como a gente diz, é o cartão de visita das pessoas, né? E o que acontece? A maioria das pessoas... Isso é uma questão de autoestima, e não só de autoestima, de saúde realmente, né? Porque é claro que a boca faz parte do organismo como um todo. Então, assim, a gente não estamos muito mais... Antes era muito focado só no dente, o dente, a saúde bucal, vamos dizer assim, isolada do paciente, né? E hoje em dia isso aí já mudou completamente. A gente tem que ver, óbvio, que o paciente como um todo e tratar da saúde. A boca é uma especialidade, vamos dizer assim, poderia ser uma especialidade da medicina. Tem países que isso acontece, né? Que a odontologia faz parte do currículo da Faculdade de Medicina. Aqui no Brasil é separado, a Faculdade de Odontologia é separada da Medicina, mas óbvio que a gente tem que ver o indivíduo como um todo, né? E assim, essa parte da higienização, quando a gente vai na escola, né? Eu tive um convívio muito grande dentro da escola. Ensinar a criança desde pequena que tinha que escovar o dentinho antes, de manhã, depois quando comia, para limpar os dentinhos, porque ficou sujinho e tal. Além, a gente era o apoio da família. A família ensina em casa e a gente na escola aperfeiçoa a aprendizagem, reforçava o ensino familiar, né? Claro. Só que hoje em dia, por exemplo, uma pessoa que tem um maxilar inferior, né, que vocês falam, se ela tem para frente, às vezes tem cirurgias. Sim. Que vocês fazem para colocar no lugar, né? E fazer às vezes através de aparelhos, né, ortodônticos, mas às vezes cirurgias mesmo, corretivas, né? Aí assim, o que acontece? Como o Antônio falou, cada caso é um caso, né? Existem disfunções de base de osso, por exemplo, que você está falando, são disfunções ósseas. E aí, assim, ortodonticamente, depende do caso, talvez seja possível compensar essa discrepância, vamos dizer assim, com um tratamento ortodôntico. E existem casos que a discrepância é muito exacerbada e que a cirurgia ortognática, que é essa cirurgia de reposicionamento ósseo, é indicada. Mas existe sim esse tipo de tratamento.
Eu queria mandar um abraço aqui para o pessoal que está assistindo. Agradeço, é muito bom ter vocês aqui, né? Nós temos aqui uma amiga que eu tenho de longa data, que é a Simone Passanese de Almeida, está nos assistindo. A doutora Iane Batista está nos assistindo, está mandando palmas, né, e mandando um abraço para vocês. Agradeço a presença de vocês aqui. Muito importante para nós, todas, termos esses ensinamentos para nós, para os nossos filhos, para os nossos familiares e para os nossos amigos, porque às vezes a gente vê que a pessoa tem ali um probleminha e às vezes a pessoa tem a timidez de procurar, a timidez de saber onde tem um bom profissional que pode atender ela da melhor forma, porque uma coisa é aquele atendimento de manada, né? Não é uma especialidade, assim, uma coisa que é focada, personalizada, individualizada. Tem o tempo ali para poder observar aquele paciente, né? E a melhor solução para atender aquela saúde bucal, né? Então, eu quero assim, perguntar para vocês, nesse caso de estar inspirando as pessoas a ir procurar vocês lá no consultório, né? Porque essas transformações na vida da mulher, então o dente podre, vai lá, depois consegue dar um sorriso mais espontâneo, porque a pessoa às vezes fica ali e não consegue abrir, né? Eu, por exemplo, eu levei um tombo com 18 anos e quebrei os 2 dentes da frente. Caí, quebrei. Imagina eu, uma adolescente, né? De 18 anos com os 2 dentes da frente quebrados. Que eu levei um tombo. Na área do fundo da minha casa. Escorreguei no sabão e bati a boca. Minha mãe chorou copiosamente, né? Porque os dentes dela eram lindos e nunca mais, porque quebrei ali os dentes permanentes. Então, o que eu tive que fazer? Uma reposição no osso para fazer um implante dos 2 dentes, para me ficar com um aspecto que eu conseguisse sorrir e não ficasse envergonhada. Porque, além dos 2 dentes quebrados, eu tenho ainda eu dei 5 pontos na boca, eu machuquei. Então, isso pode acontecer com qualquer pessoa. É um filho que cai, é alguém que machuca numa batida de carro, que bate no vidro. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Nesse caso, essas transformações são profundas. A pessoa não sorri e ali ela diminui a autoestima dela, né? Isso gera, às vezes, aspectos emocionais negativos na pessoa, né? Sem dúvida. A pessoa fica introspectiva, a pessoa tem dificuldades em se relacionar com os outros, fica tímida, vai sorrir sempre, coloca a mão na boca, enfim, gera uma série de problemas que nem você falou, físicos e emocionais, né, para as pessoas. E aí, agora a gente estava conversando aqui antes de começar aqui o programa, e eu perguntei se eles tinham algum caso marcante para compartilhar. Alguém que tinha muito medo, que caiu da cadeira, que fechou a boca na hora que foi colocar o motorzinho. E aí eu perguntei se algum deles tinha um caso para contar para a gente. Conta aí para a gente algum caso. Primeiro, o doutor José Arnaldo vai contar um caso aí para a gente. Não, assim, sempre tem, ao longo da vida, né, a gente atendeu muitas pessoas e, graças a Deus, com qualidade, enfim, com toda a técnica adequada, né? E são muitos casos, principalmente eu que atendo muitas crianças, muitos adolescentes, né, que chegam com o sorriso torto, que o Antônio falou, com dentes mal posicionados, que são tímidos, que não dá risada, sempre que vai rir coloca a mão na boca, que tem dificuldades em relacionamentos. E aí, como o tratamento ortodôntico normalmente é um tratamento longo, né, a gente fica com o paciente aí 2, 3 anos, a gente vai acompanhando a mudança do comportamento das pessoas, né, principalmente dos jovens, né, dos adolescentes, no dia a dia, e no final do tratamento estão satisfeitos com um sorriso, já são outra pessoa, né, já se comunicam melhor, já dão risada espontaneamente, né, sem aquele costume de ficar colocando a mão na boca, enfim. Mas tem várias histórias engraçadas. Agora, uma história engraçada foi uma vez quando fazia plantão no hospital, e ainda faço
no Hospital Samaritano, agora é na Santa Casa. E aí uma vez chegou um senhorzinho lá morrendo de dor de dente, né? E aí eu avaliei e tal, e vi que o dente dele não tinha, ele já tinha uma perda óssea grande, né? Não tinha mais, aquele dente não tinha mais salvação, estava até mole já na boca dele. E ele morrendo de dor e tal, eu falei, infelizmente esse dente não vai ter mais... Fez o raio-x? Fiz o raio-x lá, falei, esse dente infelizmente não vai ter mais como salvar, vai ter que ser extraído, né? Ele, não, doutor, pelo amor de Deus, extrai mesmo que eu tô com muita dor, não sei o que e tal. Eu falei, não, tudo bem, então vamos lá. Enfim, aí anestesiei, né? Falei, parou de doer, vamos esperar um pouquinho agora a anestesia fazer efeito aqui, enquanto isso eu vou preparando meus materiais aqui e tal, né? Aí virei para trás para ir no armário pegar os instrumentos, enfim, os materiais que eram necessários. De repente, eu escutei só Deu um chupão. Uma chupada. Aí ele virou para mim e falou assim, doutor, tem uma surpresa para você, estende a mão aqui. Eu estendi a mão, ele colocou o dente na minha mão assim e falei, não tô acreditando. Com medo, né, de extrair, ele mesmo extraiu. Tirou o dente na chupada, essa eu nunca tinha visto. Tava mole mesmo, muito né? Mole. Ali não tinha mais jeito. Doutor Antônio, conta um caso pra gente, assim. Um caso que eu vi foi na faculdade ainda, que estava no último ano, e tinha matéria de pediatria, odontopediatria. E nesse dia a gente ia moldar os aparelhos móveis para criança, né? E era logo após o almoço, 2 horas começava essa clínica. Aí tudo bem. Aí chegou a criancinha lá na clínica, lembra até o nome dele, chamava Gui. Aí o Gui chegou lá, ficou na cadeirinha lá, sentadinho lá. Vamos lá, Gui, vou moldar você agora. Vou moldar. Aí ele abriu a boca lá, pão na primeira lá, ele deu aquela já embrulhada. Eu falei, Estômago. Só olhei pro amigo meu, falei, sabor já fez assim, da já. massa, né? Eu falei, na segunda ele foi, pá. Aí o amigo meu foi tentar me salvar, começou a pôr a mão assim nele assim, e o vômito caindo dele. Aí eu falei, caramba, Gui, o que é isso aqui? Ele falou, não, tio, que eu fui no Mac agora. Ai, tinha acabado de comer. Falou até o lanche dele lá. Ele falou, não, tio, acabei de sair do Mac lá, tá aqui. Meu Deus. Mas são coisas que acontecem com crianças, né, principalmente, que não estão acostumadas no começo. É um caso assim, né? Vou comentar aqui, que a criança nesse período aí, os dentinhos começam a cair, fica banguela, e a gente leva muito na esportiva e brinca, né? Aqueles meu banguelinha, e brinca muito, tá bonitinho banguelinha, a gente hoje em dia, a gente incentiva, né? Logo vai nascer outro, mas na escola, os banguelinhas, os dentes tortos, todos eles sofrem bullying, né? É uma fase difícil, né? Para poder passar por ela assim que... como a gente diz, é a fase do patinho feio, né? Que justamente são a fase das trocas dos dentes, que ficam com... Às vezes tem os diastemas, os dentes descidos, os dentes de leite são menores do que os dentes permanentes. Então, infelizmente, isso é na natureza do ser humano, né? Todo mundo vai passar por isso. E às vezes da alimentação, a má alimentação, a criança às vezes perde um dente com muita antecedência, o outro não está nascendo ainda. Eu conheço, às vezes, criança que um dentinho está caindo, o outro já está vindo, né? E aí tem crianças que estão perdendo precocemente por causa também da má alimentação, de não estar conservando essa boca limpinha, né? Quando precisa. Na verdade, não é por causa da má alimentação, é por causa da má higienização. Má higienização. Né? A pessoa, ou a criança, às vezes, ou a mãe não cuida da higienização como deveria, e aí causa uma cárie, enfim, essa cárie às vezes também não vai tratar, gera Porque mesmo que come ali o açúcar, o chocolate, a balinha, se higienizar, né? Exatamente. Na verdade, isso é uma causa que é o seguinte, para a cárie aparecer, tem que ter o doce, né, o alimento qualquer que seja, tem que ter o dente do paciente, obviamente, o tempo que ficou lá o alimento e a escovação. Se faltar algum desses, se juntar todos esses elementos, é o fator que vai dar cárie do paciente. Então, assim, não é que não pode comer o doce ou outra coisa, pode comer. Mas limpando depois, não vai dar nada, entendeu? Não vai ter cárie, não vai ter nada. Agora, se comer o alimento e ficar lá por horas, aí você já tem todos os elementos juntos para ter uma possível cárie, entendeu? Cara, eu acho interessante também falar, né, inclusive é uma orientação para as mães, que assim,
a escovação, a higienização melhor tem que ser a noturna, né? Por quê? Porque toda vez que a gente come um alimento, o pH da nossa boca abaixa e a gente fica com a boca ácida. E é justamente no meio ácido que os problemas acontecem. Cárie, inflamação gengival e todos os problemas relacionados a problemas bucais, né? E quem faz esse pH da boca voltar ao normal é justamente a saliva, a salivação. Então, assim, à noite, principalmente, quando a gente se alimenta à noite, criança principalmente, toma mamadeira com açúcar ou com achocolatado, alguma coisa desse tipo, e vai dormir sem escovar os dentes, isso é um problema gravíssimo. Por quê? Porque o pH da boca da criança vai abaixar, ela vai dormir e não vai ter... Assim, não é que não vai ter salivação, mas a salivação durante a noite diminui muito, exponencialmente. E se a criança, às vezes, respira pela boca ou dorme com a boca aberta, a boca vai secar. E aí fica a boca seca, sem saliva e com o pH baixo durante o período inteiro que aquela criança está dormindo. E aí que os problemas... fervedouro de cárie, né? Exatamente. Deixa eu mandar um recadinho aqui. A Simone, que histórias legais, muito bom o programa. Grande abraço, Carla. Um abraço, Simone. Saudade. A gente se dava muito bem no trabalho. Eu tenho boas lembranças, eu nunca deixei inimizade para trás, não, viu? Porque bem, né? Já não é da minha natureza. Aqui, para devolver essa confiança, né, a qualidade de vida para a pessoa também, né, porque pensa bem, você está ali com aquele dente, às vezes doendo, porque tem a questão dor também, né, de estar com a cárie, claro, e estar ali tendo aquela nevralgia de coisa gelada, de coisa quente, né, e também de ter uma qualidade de vida, poder sorrir sem ter que ficar se cuidando se alguém está vendo que o dente não está, né? E é um poder transformador mesmo de cuidar dessas pessoas. Mais algum caso marcante, assim, de alguém Essas pessoas que têm medo, ou ficam em casa, né, ficam meio receosas de ir no consultório, o mais importante para a gente não é só chegar lá o paciente tratado uma vez só, não é isso. A nossa ideia qual que é? O paciente chegar lá, a gente ouvir o paciente, né? Ver qual é o problema dele, né? O que causa isso nele, se é psicológico, às vezes pode ser psicológico, entendeu? Às vezes pode ser uma queda mesmo, ou algo parecido. Então, assim, a gente tem que ver qual foi a história inteira do paciente para depois tentar fazer alguma coisa, entendeu? Então, assim, não é que o paciente chega e já mete a mão na boca e já vai com tudo. Não, a gente ouve o paciente, estuda bem o caso, às vezes pede raio-x, né, que são exames complementares, para depois a gente chegar numa conclusão, aí sim para iniciar o tratamento. Então, para as pessoas que têm medo ou estão receosas, vão lá primeiro lá com a gente, contam tudo para a gente o que está acontecendo, para a gente bolar todo um plano, com certeza a pessoa vai voltar, vai ser outra pessoa no futuro, com certeza. Então, isso que eu ia falar, porque assim, por exemplo, nesse efeito manada que a gente fala, daquelas empresas que atendem 50 né? Não tem essa humanização, não tem esse relacionamento com o paciente, de gerar confiança, de ter tempo disponível para poder escutar a história dela, né? Criar um vínculo, criar uma confiança, né? Exatamente. É porque, assim, a odontologia, aliás, a saúde, né, como um todo, não deveria ser um mercado, né? Não deveria. Infelizmente, nós estamos caminhando para este contexto, né, cada vez mais, com empresas investindo na área de saúde, né, e transformando a área de saúde em negócio. É óbvio que é um negócio, mas não é o principal não é ser um negócio. É você prestar um serviço, que nem você falou. Não é igual tratar os dentes, ir num médico, não é igual ir numa loja, comprar uma roupa, alguma coisa desse tipo, que você entra numa loja, escolhe, paga e vai embora. Você está entregando a sua saúde, o seu corpo, né, o seu bem mais precioso, né, íntima, né? Na Você mão de um profissional. Exatamente, ficar, claro, né? sem dúvida. Então, assim, como o Antônio falou, tem que ter uma confiança, um relacionamento, você entendeu? Porque, assim, a gente tem que, né, não é a coisa mais agradável do mundo tratar os dentes, né?
Assim, vamos dizer... Às vezes é invasivo, sem né? Tem dúvida, que dar anestesia. Claro. Tem que ficar ali, às vezes, muito tempo com a boca aberta. É uma coisa assim, vamos falar assim, não é a coisa mais confortável do mundo. Exatamente. Por isso mesmo que a gente tem que criar um relacionamento, né? De confiança, de amizade até. Cada um tem uma história, cada um tem um objetivo, dúvida. Né? Isso. Não é? Cada história, cada boca é diferente uma da outra, porque as pessoas são diferentes, né? Exatamente. Então tem que ser uma coisa mais personalizada, eu acredito. Claro, sem dúvida. Né? E como ele falou, respeitar assim, cada etapa do tratamento, né? Não é uma coisa assim de uma vez só, não precisa ser assim, né? Não, no meu casos cirúrgicos meus 98% eu não faço nada no primeiro dia, assim, na boca do paciente. É basicamente uma conversa, assim, e pedido de exame, ouvir a história toda do paciente. Aí peço os exames para depois fazer um planejamento, para depois iniciar de fato. Então, casos cirúrgicos igual os meus, assim, vai longe para começar. Eu lembro que a primeira vez, assim, lá no consultório, que era ali na esquina, a consultório foi na esquina do Estélio, né? Meu consultório foi... Era ali, não é? Eu cheguei aí lá uma vez. E aí o doutor Antônio fez um canal em mim. Né, doutor? E, assim, foi a primeira vez que eu fui. E assim, muito tranquilo, assim. Primeira vez que eu fui, já foi tranquilo. A gente vê o atendimento que a pessoa dispensa para o paciente quando o paciente está no consultório, né? Nós vamos fazer um intervalinho rápido aqui, né? E a gente volta já para a gente continuar esse bate-papo. Espero que vocês aí estejam gostando. Tem muita coisa aqui ainda para a gente conversar, mas a gente vai aí agradecendo já aos nossos patrocinadores que deixam aqui toda quarta-feira a gente trazer um assunto diferente para vocês, informando, tem alguma dúvida sobre algum probleminha que você tem aí, com você ou com alguém da sua família, algum conhecido, manda aqui para a gente, para os doutores responderem, tá? E a gente coloca aqui a sua pergunta para eles conversarem com você e todo mundo. A gente volta já, na sequência tem bastante coisa para te falar. Você está buscando escolher o espaço ideal para a sua empresa ou negócio? Essa decisão precisa ser tomada com calma e de forma certeira. Uma escolha errada no formato do seu escritório pode te dar muita dor de cabeça no futuro. Com a popularização de trabalhos que podem ser realizados online e profissionais buscando cada vez mais lugares e locais alternativos para trabalhar, a Cowork Bebedouro Comunicação tem a solução. Salas com locação a partir de R$30 a hora. Entre em contato com a nossa central de atendimento através do nosso fone WhatsApp 17 992 30 89 59. Ou, se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na Rua Ascânio de Carvalho, número 503, Centro Bebedouro. E venha conhecer os nossos espaços disponíveis. Salas mobiliadas, isolamento acústico, ar-condicionado, interfone com acesso à secretária e cafeteria, aluguel por hora, período, dia ou pacote de horas. Estamos te esperando. Você sabia que o seu automóvel tem anjo da guarda? Sim, ele é o Funilaria e Pinturas Multimarcas. É o anjo da guarda da funilaria do seu automóvel. Bateu, amassou, riscou, ele é o consertou. Desde 1982. São mais de 40 anos que Eliel Alves Cardoso exerce esta profissão. Foram muitos anos de experiência em várias concessionárias e cursos de especialização em várias fábricas montadoras do país, o que o tornou um especialista em todos os tipos de autos. Hoje, Eliel é chamado carinhosamente como anjo da guarda do seu carro. Oficina referenciada das seguradoras Azul, Allianz, Porto Seguro, Itaú, Tóquio Marine. Atende também todas as demais top seguradoras. Em Eliel, você pode confiar. Rua Uruguai 295, esquina com a Rua Sergipe, em Bebedouro. WhatsApp 17 991 94 1081.
recuperar a firmeza e elasticidade da sua pele de forma natural, o Ultraformer MPT pode te ajudar. Com tecnologia de ultrassom micro e macro focado, o Ultraformer MPT estimula a produção de colágeno e melhora a estrutura da pele, reduzindo a flacidez de maneira progressiva e segura. O efeito lift e a melhora da textura da pele continuam a evoluir por meses após o tratamento. É um procedimento não invasivo, indolor e altamente eficaz para rejuvenescimento. Marque sua consulta e venha conhecer os benefícios do Ultraformer MPT. Deseja um efeito lift sem cirurgia, o Ultraformer MPT é um ultrassom micro e macro focado que estimula a produção natural de colágeno, promovendo firmeza e elasticidade à pele. Ele age em diversas camadas, proporcionando um lift facial e corporal sem necessidade de cirurgia. Os principais benefícios incluem a melhora do contorno facial, redução da flacidez e efeito lift duradouro. É um tratamento seguro, indolor e sem tempo de recuperação. Além disso, pode ser aplicado em diversas áreas como rosto, pescoço, abdômen, braços e pernas. Os resultados são progressivos, com melhora contínua da pele ao longo dos meses. O procedimento é seguro para a maioria dos tipos de pele e pode ser realizado em qualquer época do ano. Agende sua avaliação e descubra como o Ultraformer MPT pode transformar sua pele. Pessoal, aqui é a Pracinha Manuel Bilória. Essa rua aqui é a rua Quintino Bocaiúva. Nessa esquina é onde fica o meu espaço, o meu salão de cabeleireiro. Como vocês podem ver, tem estacionamento de fácil acesso. E é aqui onde eu atendo. Eu quero muito que vocês conheçam o meu espaço. Logo aqui na entrada tem um cantinho de espera, também com alguns esmaltes de exposição, alguns produtos, porque aqui também vira um espaço de manicure. Neste lado aqui tem os produtos para venda, produtos de home care. Na lateral tem um espacinho de café, porque aqui o atendimento é prioridade e um cafezinho faz toda a diferença. Aqui nesse outro espaço é onde eu atendo, onde eu faço os meus atendimentos. Vou mostrar eu no espelho, ó, eu aqui. Bom, enfim, pessoal, aqui é um espaço que eu também tenho dia a dia de salão, mas também tenho dias personalizados, tá? Atendimento personalizado. Eu trabalho aqui com hora marcada. Tenho espaço também de terapia capilar. E eu vou ficar muito feliz em compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho daquilo que eu sei fazer com vocês. E espero estar mais ativa aqui nas redes sociais também, acompanhem. E qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a produto também, isso é um ponto que sempre me perguntam. E eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijos! Fala galera, boa tarde, mostrar um pouquinho das ofertas do final de semana até domingo, tá? Até amanhã, até as 5 da tarde. A Look Dog, 15 quilos, de 89 por 79,90. Look Dog, raças pequenas, a Gold, de 99 por 79,90. A Good Nut, gato castrado salmão, de 159 por 149. A de gato também, Gran Plus, castrado, salmão, 189 por 169. A Special Dog Carne, 15 quilos, 119 por 109,90. A Special Nut, 22% de proteína, de 119 por 99 reais. A Magnus Carne, ganharam o urso. Foca aqui, ganharam o urso lá. E aniversário dele. Vai tudo. Não vai não. Foca aqui agora. A Magnus, de 119 por 109. A
a Golden, 189 por 169,90. Esse vídeo vai ficar melhor ainda. Ó, Kit Kat de 4 quilos. Preço bom, gente. 114. 14,90. 4 quilos e sobrou 2 de 12. 39,90. Eu não vou cortar o vídeo mais não. Já fiz 3 vídeos. Esse, ó, precisou de entrega. Deixa eu falar da entrega. A entrega a partir de R$50, a gente não cobra taxa de entrega. Beleza? Amanhã até as 5 da tarde. Segunda a sábado até as 10 da noite. Vem pra cá. Valeu. Bebedouro, vocês não estão preparados para o que há de vir. O primeiro festival de futebol de sabão está chegando na cidade, nos dias 19, 20, 21, 22, 23 e 24 de junho. Feriadão prolongado nas escolas. E a programação já tá feita, hein? Então traga a família e venha fazer parte dessa grande alegria. Pode participar adultos e crianças. Vem todo mundo! Jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor. E a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela. Desde descalço gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo. De nave do ano, tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor. Do samba, no rap, tambor. Mão pro céu igual meu redentor. Agradeço ao nosso Senhor. Viva Pet, cuidando com amor do seu amor. Oi amigos, tudo bem? Meu nome é Amanda, eu trabalho como auxiliar de veterinário aqui na Clínica Viva Pet e hoje eu trouxe um assunto muito importante para tratar com você, que é sobre castração. A castração é um procedimento cirúrgico e tem como finalidade promover qualidade de vida, saúde e bem-estar para o seu amiguinho. Mas Amanda, quais são os benefícios de eu realizar uma castração no meu animalzinho, né? Vamos lá, eu trouxe aqui alguns benefícios que eu acho importante ressaltar. Esse, mesmo que óbvio, eu não poderia deixar de falar, que é o controle de população. Ou seja, através da castração nós evitamos crias indesejadas e assim conseguimos até reduzir o número de animais abandonados nas ruas. Sabe aquela necessidade do cachorrinho de ir à luta? Então, a castração também auxilia na diminuição desse comportamento agressivo. Ele tende a ficar mais tranquilo. Outro ponto é a diminuição da necessidade de marcação territorial, ou seja, aquele cachorrinho que tem necessidade de fazer xixi tudo quanto é canto para marcar território, também auxilia na diminuição desse comportamento. Esse daqui eu acho muito importante frisar, que também a castração auxilia na redução e prevenção de doenças como câncer de útero, de ovário e de próstata. Com a castração, nós conseguimos também fazer com que diminua a tendência de fugir atrás de parceiros sexuais nas ruas e conseguimos melhorar o comportamento do seu amiguinho, ou seja, ele fica menos ansioso e assim colabora até para menos destruição de objetos na sua casa. Amanda, qual que é a idade ideal para eu conseguir realizar a castração? Depende muito da saúde do seu bichinho, depende muito da raça e do peso, mas geralmente é de 6 a 12 meses. Claro que eu vou lembrar você que esse procedimento ele deve ser feito em uma clínica com profissionais qualificados, em um ambiente completamente esterilizado e claro que sejam de confiança. E foi pensando nisso, na saúde e bem-estar do seu animalzinho, que nós aqui da Clínica Viva Pet estamos com uma super campanha de castração com desconto nos valores que geralmente são cobrados. Eu e o Severino achamos que você não pode perder essa oportunidade. Até a próxima! Gente, eu queria dar uns recadinhos bem rápido aqui. A loja A exclusiva Castor continua com aquela promoção, você vai conhecer a loja e aí você preenche o cupom e concorre ali na rua Rubião Júnior 762 no centro a um travesseiro Flock da linha Castor, que é um travesseiro top, né? A promoção do Pet Box vai até domingo. Então aproveitem que esses preços são preços especiais para vocês. O futebol de sabão vai ser no feriado ali, os dias que antecedem o feriado do dia 24 de junho. 19, 20, 21, 22, 23 e 24 de junho para crianças e para adultos. Inscrições no local, tá? Tem a Feijoarte do Artsol, que vai ser para entrega no dia 14 de junho, já é no próximo sábado, sem ser esse o outro,
Só tem mais uma semana para comprar uma feijoada top. Ó. Tem arroz, salada e couve com torresmo. O telefone para você adquirir é o 3343-8070 lá, com o pessoal da Dolores lá. E você pega no sábado que vem, dia 14 de junho. Ó, comer feijoada com esse friozinho, delícia, hein? Eu queria também, peraí, tem mais recadinho aqui. Eu falei do Pet Box, né? O Pet Box fica lá na Alameda Pedro Liberato, no supermercado Ikegami, 558, lá no Jardim Cláudia, tá bom? Tem o delivery, olha lá, 99115-9401. Pronto, vamos voltar aqui para a nossa entrevista, depois a gente faz mais uns recadinhos aí. E vamos falar aqui sobre saúde bucal, né? Doutor, fala um pouquinho sobre saúde bucal. A gente estava falando aí sobre a síndrome da... Síndrome do envelhecimento precoce bucal. É um tema que eu estudei recentemente. Coincidentemente, estava no Instagram um dia lá, rolando o feed, e vi um professor falando sobre lesões cervicais, que são lesões que acontecem a parte cervical do dente, onde acaba o dente e começa a gengiva. E essas lesões sempre foram muito relacionadas com escovação errada, por exemplo. Que a gengiva sobe um pouquinho ali, desce um pouquinho, né, no caso, e o dente fica sensível, dói. E isso aí sempre esteve muito relacionado à escovação errada, escovação muito forte, mas que já foi provado cientificamente que a escovação é apenas um fator dentro de um universo, vamos dizer assim, que causam este tipo de problema, né? E essa síndrome do envelhecimento precoce bucal, como o próprio nome diz, é uma síndrome onde as pessoas têm a boca mais velha do que a sua idade cronológica. Porque fisiologicamente, né, conforme a gente vai envelhecendo, nós vamos ter rugas, nós vamos ficar com os cabelos brancos, enfim, vamos ter mudanças fisiológicas. E na boca também vão acontecer algumas mudanças, que são desgaste de dente, um pouco de reabsorção de osso, um pouco de retração gengival. Isso é normal em pessoas mais idosas. Mas o que a gente tem observado é que isso está acontecendo frequentemente em pessoas jovens. Porque o nosso estilo de vida hoje em dia é corrido, né? É uma loucura, é estressante, enfim. E esta síndrome, ela é uma doença multifatorial. São fatores psicológicos, distúrbios do sono, distúrbios gastroesofágicos e alimentação. Então, assim, são uma série de fatores que geram a síndrome do envelhecimento precoce bucal. E esta síndrome se caracteriza justamente por estes fatores que eu acabei de descrever, que são desgastes, sensibilidade, lesões não cariosas, que a gente fala, que é quando... Porque, assim, as lesões cavidades do dente podem acontecer por bactérias, quando acontece por cárie, por exemplo, pessoa que não escova o dente direito. Mas existem muitas pessoas que têm lesões, têm cavidades no dente e não têm cárie, nunca tiveram uma cárie na boca. E é justamente por causa deste apertamento, porque a síndrome está relacionada justamente ao bruxismo, né? Então, assim, e o bruxismo, existem dois tipos de bruxismo. O bruxismo em vigília, que é quando estamos acordados, e o bruxismo do sono, que é quando estamos dormindo. E os dois são subconscientes, né? Nós não apertamos os dentes de propósito, né? Mas, assim... Então a pessoa vai... Você vê, aqui, ó, gente, vocês estão... coisas recém-descobertas, novidades que o doutor está trazendo aqui para vocês. A pessoa vai ver que ela tem desgaste nos dentes, fragilidades ali ou lesões nas gengivas e nos próprios dentes. Exatamente. Aí ela vai quebrando os dentes, assim, porque a pessoa fala, meus dentes estão quebrando. É o caso de fazer uma investigação se ela tem essa síndrome. Então. Exatamente. Por quê? Porque qual o motivo de quebrar, ou às vezes as pessoas fazem restaurações, onde os dentistas fazem as restaurações, a restauração cai, a restauração solta. Fala, o dentista usou material ruim, ou então o profissional não é bom. Na verdade não é isso, é verdade que a pessoa está tensa, ou está ansiosa, ou está estressada, ou durante o sono, tem o bruxismo durante o sono. Não tem aderência, então. Aperta muito os dentes, e este apertamento gera uma tensão, principalmente na parte cervical, que vai causar justamente a reabsorção,
a retração gengival, lesões, trincas, e vamos dizer assim, na linha do tempo, podendo chegar até lesões catastróficas, que a gente chama, que é quando o dente quebra ou racha no meio, por exemplo, a pessoa perde o dente de tanto que aperta. E este apertamento, a maioria das pessoas nem sabe que pessoas estressadas têm tendência... justamente, que são os transtornos psicológicos, né? Pessoas tensas, ansiosas, estressadas. Aí tem os distúrbios psicológicos mais graves, por exemplo, esquizofrenia, bipolaridade, enfim, existe uma série de transtornos psicológicos mais graves que a gente pode perceber. A pessoa esquizofrênica, então, o que a gente costuma dizer, os loucão, né? Os loucão estão sempre tensos, estão sempre apertando. Mordendo, justamente. E este apertamento excessivo durante o dia ainda é um pouco mais controlado, porque durante o dia nós, como estamos acordados conscientes, apesar de ser um apertamento subconsciente, nós não usamos o nosso tônus muscular total, vamos dizer assim. Entendi. Então a gente aperta muitas vezes, mas um apertamento moderado. Já durante o sono, dependendo do grau de estresse ou de ansiedade da pessoa, vai apertar o dente com quase que toda a força. E isso aí, principalmente a pessoa que tem que prestar atenção, se acorda com dor de cabeça. Porque quando a gente aperta, são vários músculos da face, né? Mas o temporal e o masseter, que são os dois maiores músculos, acorda fadigado, acorda cansado, às vezes acorda com dor de cabeça, principalmente aqui na região do temporal. É um sinal assim clássico do bruxismo noturno. Entendeu? A pessoa que acorda com a cabeça doendo, com dor no temporal, com aquela fadiga muscular, muito provavelmente ficou apertando ou rangendo os dentes durante a noite. E isso causa vários problemas na boca dela. Decorrente disso, você entendeu? Deste apertamento, deste bruxismo. E essa síndrome é justamente isso. Então, assim, e a maioria das pessoas às vezes tem enxaqueca, quebra os dentes, tem muita sensibilidade e não sabe por quê. E às vezes até acha, às vezes mesmo procuram um dentista, tem aquelas lesões cervicais e fala que o dentista mesmo, infelizmente sim, nem a maioria dos profissionais ainda não estão atualizados nesse tema. Então, assim, falar, você está escovando o dente errado, você está fazendo muita força, você está fazendo um movimento errado. Mas já... Não faz um diagnóstico certeiro por falta de atualização. Exatamente, já é sabido que não é por causa disso. É por causa a maioria das vezes, óbvio que pode ter outros fatores, interferências oclusais, oclusão ruim, enfim. Mas a grande maioria das pessoas acontece isso, é por causa do apertamento. E as pessoas nem sabem que apertam. Então, assim... A dica que eu tenho para dar para as pessoas é que prestem atenção, né, se policiem, principalmente durante o dia, porque o bruxismo em vigília, rigidez, né? Por causa do nosso dia a dia conturbado, né, estressante, na maioria das pessoas hoje em dia, 98% das pessoas estão estressadas, estão ansiosas, né, estão tensas. Aceleradas. Exatamente. E, consequentemente, ficam apertando os dentes sem perceber. E isso gera uma série de problemas. E sabe que, às vezes, eu vou conversar com uma pessoa, né, nas terapias, né, e eu falo assim para a pessoa assim, vamos relaxar agora, vamos conversar. Eu falo assim, tira a língua do céu da boca. A pessoa não percebe que ela está com a língua no céu da boca o tempo todo, o dia todo ela fica tensa, né? Exatamente. E aí que ela fala, nossa, eu estava com a língua no céu da boca. Ela não percebe. Doutor Antônio, conta aí pra gente assim. A gente tem casos em que as pessoas vamos falar agora de traumas e medos, né? No caso, de pessoas que tem medo mesmo, tem pavor de ir no dentista, protela quando vai, fala, nossa, faz tudo isso que você não vem, né? No dentista, às vezes tem condição de ir até, e não vai por trauma, por medo, né? O que o senhor orienta, assim, né? Eu falo assim, esse medo realmente existe, né? Muitas pessoas já vêm com esse medo, às vezes, de criança, né? Ou na adolescência, igual você falou lá atrás. Não, eu vou contar um caso. Eu não tenho medo de dentista,
Mas teve um dia que eu senti uma dor, e a gente tem aquele medo de chegar lá e ser uma coisa mais grave, um canal. Nossa, se está doendo, deve ser canal. A pessoa tem medo de diagnosticar antes de chegar lá, né? Tem que ir para saber o que é, né? Isso é outro problema, né? Que hoje, né, como tem o tal do Google, todo mundo então sabe muita gente tudo. já vai curiar lá para ver o que está, ou tentar achar o que está acontecendo, né? Então as pessoas vão lá, clica, dor de dente, o que pode ser? Aí já bota na cabeça o que é, então já dá mais medo ainda, né? E às vezes não é o que ela está pensando, pode ser uma coisa muito mais simples. Então assim, tem que ir na gente, né? Não custa ir lá, ver lá o que está acontecendo bonitinho. Se for o que ela está achando que é canal mesmo, ou uma coisa que pode ser um pouco mais invasiva, né? Vamos dizer assim. A avaliação não é cobrada, né? A avaliação. Não custa ir lá saber como que está, né? O que a gente pode fazer? A gente explica passo por passo, né, para a paciente como vai ser feito, né? Para tirar esse medo. Então, fala assim, ó, sessão número 1, a gente vai fazer isso aqui no dente, tarará, tarará, 2. Então, a pessoa já vai estar bem ciente já do que vai acontecer e esse medo vai baixando com o tempo, entendeu? Ter diálogo, né? Diálogo. Ser aberta e estar esclarecendo o que está acontecendo, como que vai solucionar o probleminha dela, né, da pessoa. Fora isso, tem novos materiais, novos equipamentos também que ajudam também a minimizar essa invasão no dente, né, vamos falar assim. Diagnóstico por imagem, né? Isso, exatamente. Então, tudo isso aí vai minimizando, né, o medo da pessoa, fazendo com que ela se sinta mais à vontade nas consultas. E com certeza dá para resolver, porque não tem nada assim que é tão fora do comum que a pessoa nunca viu na vida. Mas se você explicar bonitinho, por etapas, tudo, a pessoa vai entender, vai ficar mais confortável e vamos chegar ao fim do tratamento dela. Tá, deixa eu mandar aqui um abraço aqui para o pessoal que está falando um oi aqui, né? Meu esposo, ele é o Cardoso, conhece o doutor também, mandou boa noite. A Samanta Almeida, excelente os esclarecimentos, abraços de toda a família do Dr. José Arnaldo, obrigado pela audiência e estar participando aqui. E deixa eu ver aqui no Facebook, o pessoal está sempre comentando aqui também. Né, tem aqui, ó, Rosa Lília Villanova Batista está assistindo, mandou a palminha. Eduarda Batista Bartolo está assistindo, aqui está conosco, né? A Iane Batista Cordeiro, excelente dentista, cuidadoso e zeloso com seus pacientes. A Eduarda Batista Bartolo, recomendo muito, profissionais de alta referência. Obrigada aqui pela participação de todos, né, em estarem aqui conosco. A gente está buscando aqui informações para trazer para essas mulheres, né? A gente tenta, assim, de todas as maneiras, trazer informações de todos os tipos, de todas as áreas para elas. E procurar um local para poder se cuidar, para poder locais para estudar, locais para se desenvolver, para crescer, para ter autoestima, saúde, cuidar dos filhos, cuidar da casa, do marido. Então, assim, tem de tudo aqui, tudo para elas, né? E aqui nas nossas questões que a gente trouxe aqui, eu perguntei, né, para o doutor José Arnaldo se eu podia fazer uma pergunta aqui que o pessoal me mandou, e eu vou perguntar, que é uma pergunta do público que perguntou. Deixa eu achar ela aqui. Só um segundinho. Aqui. Ela enviou pela rede social, né? Qual é o melhor tratamento para dentes desalinhados? Aí assim, são vários fatores que precisam ser analisados, né? Mas, teoricamente, dentes desalinhados o melhor tratamento seria um tratamento ortodôntico, né? Usar um aparelho para fazer o alinhamento dos dentes, né? Para fazer Hoje em dia tem muito tipo, né? Eu usei transparente, aquele que não aparece. Sim, o estético. O estético. Tem a ortodontia convencional, que são aqueles brackets de metal normal.
Tem o estético, tem um aparelho que chama autoligado, que não tem mais aqueles elásticos que amarrar, que troca. As pessoas falam, vamos trocar borrachinha, coloca aquela borrachinha colorida e tal. Borrachinhas aí dói. Esse aparelho autoligado ele já é um outro tipo de bracket, ele já tem uma tampa, vamos dizer assim, então você cola o bracket, abre a tampa, coloca o fio lá dentro e fecha. Então não tem necessidade do elástico, né? E tem os alinhadores, né? Que é uma tecnologia um pouco mais nova. Mas, teoricamente, todos são tratamentos ortodônticos, né? E para dentes desalinhados, o melhor tratamento seria o tratamento ortodôntico. Então, tem esses, são esses fixos e tem os invisíveis, né? Que a gente costuma falar lá. Vamos falar agora também sobre essa trajetória de vocês, né? Pessoal, de ter escolhido essa profissão, que é a odontologia, né? Só que, assim, a gente sabe que todo profissional é um empresário, né? Então, essa trajetória empresarial de vocês, assim, quais foram os maiores desafios lá no começo, quando vocês foram montar o seu... Porque a pessoa termina a odontologia, como qualquer profissional, vai iniciar a carreira para ter uma experiência profissional. Então, todas as pessoas que trabalham e que estudam, que vão fazer uma formação, elas sempre vão ter o primeiro paciente. Depois, o segundo paciente. É uma trajetória, né? É um caminho até a pessoa ter muitos anos de experiência e poder estar aí também passando conhecimento para outras pessoas e tendo muitos pacientes para poder estar aí dando depoimentos do trabalho, né? Mas lá no começo, assim, qual foi o maior desafio? Porque às vezes a gente tem aí pessoas que querem fazer odontologia, né? Que querem trabalhar nessa área da odontologia de alguma maneira, ser uma secretária de alguém que trabalha como secretária de algum dentista. Quais foram os maiores desafios? Então, vamos lá. Acho que o número 1, acho que para todos os dentistas, é ter a segurança, né? Porque assim, você está saindo da faculdade, você teve pacientes lá na faculdade, mas sempre supervisionados, né, pelos professores. Então, você está tranquilo, né? E aí, assim, acabou a faculdade, chega no consultório, você não tem mais ninguém para te ajudar, basicamente isso. Você é você e você. Né? E você tem que resolver o caso, né? Então, acho que o maior medo da gente é o primeiro paciente por insegurança mesmo. Mas aí com o tempo, né? Você fazendo cursos, né? Você vai criando experiência, você vai aprendendo mais, aí você vai ficando mais à vontade e... No seu caso, você teve alguém da família assim, que te ajudou, que te orientou ali no comecinho? No meu caso, logo quando eu me formei, eu já fui para São Paulo trabalhar numa clínica de ortodontia. Então, assim... Tinha outros profissionais Tinha outros ali. profissionais, exatamente. Então, assim, eu tive uma ajuda, realmente. Mas eu fiquei pouco tempo em São Paulo, fiquei 1 ano, na verdade, porque eu estava trabalhando, mas não estava estudando, né? Então, assim, estava na clínica de ortodontia, mas não estava fazendo o curso. Entendi. Então, assim, eu fiquei ali foi válido, óbvio, a gente sempre ganha uma experiência, né? Mas aí eu voltei para Bebedouro, fui trabalhar no consultório junto com meu pai, porque na época ele já estava meio que se afastando, ele sempre foi envolvido com a parte de cooperativismo, né, da Uniodonto, enfim. Então ele ficava mais na Uniodonto, vamos dizer assim, do que no consultório. E eu fui ficando no lugar dele, vamos dizer assim, né, que foi outro desafio, né, porque como meu pai já era uma referência, sempre foi aqui em Bebedouro, né, então assim, você fica meio que na sombra do profissional, né, e aí você tem que se provar ainda mais, né, porque quando você tem vamos dizer assim, uma sombra grande, né, você tem que crescer também, né, mas acho que o desafio maior foi esse, no início, né. E agora, hoje em dia, acho que o desafio é se manter atualizado, manter a humanidade, vamos dizer assim, né, no tratamento das pessoas. Acho que o maior desafio acho que tem uma também que é bem difícil, né, para 90% dos dentistas, eu acho também, que é a parte de gestão do consultório. Do consultório. Não é fácil, não é fazer continha de padaria assim no papelzinho que vai dar certo, porque não é. Então complexo, né?
se fosse aconselhar também, pediria para eles verem curso de gestão, porque vai ajudar bastante também no futuro também. E, assim, vocês atendem só Bebedouro? Atende região? Assim, vai em alguma outra cidade atender? Eu vou em Guariba, no consultório de um amigo, e em Dobrada fazer a parte de só faço ortodontia nesses lugares, né? Dobrada aí? Dobrada, Guariba e aqui em Bebedouro. E eu vou em Monte Alto e Jaboticabal fazer parte de cirurgia, siso e implantes. Ah, sim. Então, o pessoal tem aí, ó, 2 ótimos profissionais para procurar quando precisar, né? E a gente, assim, tem nessa vida de empresário, né, de ter que cobrar o preço justo para poder manter o negócio, né? E tá atualizado, também tem o seu valor, né? Porque você não é um profissional, eu vou dizer assim, não no palavreado da odontologia, como o meu esposo tem uma oficina, né? Uma oficina especializada, não é como ele fala, uma boca de porco, que a pessoa faz ali na calçada sem estufa, sem equipamentos, sem produtos de primeira qualidade. Então, não é assim qualquer um, né? É o que a gente quer dizer assim, tem que procurar mesmo uma pessoa que seja responsável, que seja atualizada, que nem está trazendo aí novidades para vocês, porque isso traz para o profissional uma facilidade de fazer diagnóstico. Sem dúvida. Sempre que ele faz uma atualização, né? E eu estou fazendo lá, já até terminei agora a NR1, que seria a implementação das técnicas, né? Para empresas que estão aí com fatores de risco, né? Psicossociais, né? Então, tem que estar sempre atualizando mesmo. Todas as áreas, hoje em dia, tem que se atualizar. E a rede social, gente? Vamos falar sobre inovações, sobre as novas tecnologias, tanto digitais de equipamentos, como as redes sociais. Vocês têm facilidades de estar aí fazendo live? Não tem. Conta pra mim, não. Na verdade, não. A gente tem uma assessoria, né? Porque se a gente não faz sozinho, porque ninguém aprende a fazer marketing digital, mídias digitais, sociais, né? Lidar com o público, todo tipo de gente, né? Do dia para a noite, a gente não aprende assim. Eu também não aprendi assim, né? A gente vai crescendo naquele meio e, no caso, que nem vocês têm uma assessoria, tem uma equipe de marketing lá fazendo. Está alguns meses, né? Começamos alguns meses. Porque antigamente, realmente, a gente era meio fraco disso. Né? Que a gente fala, né, na mídia digital hoje, na rede social, a gente não precisa... Não é só você ser. Você precisa parecer ser o que é. Né? Você tem que demonstrar o que você é. Você tem que mostrar para as pessoas o que você faz. Que a gente foi acostumado, né? Do que você é capaz. Nas décadas passadas, né, que não tinha nada disso, então a pessoa acostumado tirava foto se queria, né? Exatamente. Não era? Agora, hoje em dia, você sai na foto dos outros sem querer. Nos vídeos, mas né? Estão buscando melhorias. Engrenando aí na... Exatamente. É isso aí. Quando eu convidei aqui eles ficaram meio assim, falei, não, é um bate-papo, é uma conversa comum, né? A gente vem aqui, fala, traz as informações necessárias, não fica aí preso à câmera, né? Eu nem lembro, às vezes, que ela está aí, de tão acostumado que a gente vai ficando, né? Porque se a gente for buscar perfeição, não existe, né? Se todo mundo ficar, eu vou esperar ficar melhor para começar. Não espere, comece, que vai melhorando com o tempo, né? Vai aprendendo. Eu aprendo a cada dia alguma coisa nova. A gente está falando assim que, para vocês, que a saúde bucal, a higiene, que vem através da odontologia, tanto no consultório como em casa, ela não é só estética, né? Ela traz saúde, ela traz bem-estar, ela traz inclusão, porque ela empodera. As mulheres empoderam as pessoas, né? Faz elas se sentirem mais seguras perante as outras pessoas, no próprio ambiente de trabalho, no convívio social. E a gente convidou hoje aqui
para falar sobre isso. Então, a odontologia, né? A gente vai agora caminhando aí para o final, né? Vou trazer aí os recadinhos, né? Aqui. Só um minutinho que eu vou dar uns recadinhos aqui, tá? A Bárbara Macedo, ela está ali na Rua Nossa Senhora de Fátima, 1210, na esquina com a Chácara Furquim. Tem um cupom aí de 10% para vocês, para fazerem os procedimentos, a não ser, acho que o Home Spa, né? Mas tem remoção a laser, tem sobrancelha, tem muitos procedimentos, tem o MPT, né, para vocês fazerem lá. E é um atendimento especializado, né? Então, ela fala aí sobre os equipamentos, faz remoção a laser, né? E está de casa nova, vocês têm que ir lá. Tem muitos procedimentos que estão em 10, 12 vezes. Se eu fosse você, ia lá aproveitar. O telefone é o 17 991 77 1472. A gente conta também aqui com a Clínica Bem Cuidar, do Dr. Juvenal Neto, da enfermeira Daniele. O telefone deles é o 17 99 234 6730. A enfermeira Daniele tem aí uma série de serviços de atendimento domiciliar, né? E o doutor Juvenal também atende aí na cidade de Bebedouro, está com a agenda aberta, fica ali na Rua Visconde do Rio Branco, 333, no centro, né? Um atendimento humanizado, um ambiente acolhedor, muito legal lá para vocês. O arroba deles vocês conhecerem mais, @Clínica Bem Cuidar SP. Contamos aí com a Viva Pet, que você chega lá, você faz os exames do seu pet, tem radiologia, tem vacinas, castração, limpeza de tártaro, né, para eliminar o mau hálito, prevenir doenças. Seu pet fica lindo aí com aquele sorrisão bonito para quando você chega, além da saúde bucal aqui com os doutores, nós temos aí a Viva Pet para estar cuidando da saúde aí bucal do seu pet, né? Se precisar, aí você tem profissionais especializados para você ter confiança e segurança poder fazer aí as cirurgias dos seus pets. Tem o Estúdio Bianca Camargo, né, que fica ali na, deixa eu ver aqui, Rua Quintino Bocaiúva, número 46, ali na esquina do Jardim do Sonho. O arroba dela é o @Estúdio Bianca Camargo. Ela tem tratamentos específicos para cada tipo de cabelo. Vai lá, faz uma avaliação também para você cuidar aí do seu cabelo. Tá? O California Lanches, gente, também é um dos nossos patrocinadores. Lá tem lanches, crepiocas, beirutes, salgados, e agora também tem a linha gourmet. Lá eles fazem deliciosas vitaminas, sucos naturais, sucos mix. Tem o suco verde, tem o lanche natural para você que faz aí uma dieta, né? E você pode estar pedindo aí através do delivery do 17 3340 6907. Falei da Pet Box, que a campanha deles de preço especial aí vai até domingo, né? Um outro patrocinador nosso, Grupo CR, né, da bióloga e diretora aí, doutora Laís, que lida com o meio ambiente, sustentabilidade, faz logística reversa. Lá a sua sucata vale muito, tem a reciclagem, lá você encontra consórcio para aquisição de máquinas agrícolas, tem pneus, tem rodas e peças de trator, e você pode ainda fazer com base de troca. No Grupo CR, esse mês, um arraial de ofertas, tudo que você precisa, tudo em um só lugar. O telefone lá é o 17 98 127 9669. Ela ficou de avisar aí um projeto que ela vai fazer, vai sortear aqui 2 crianças de 4 a 12 anos. Assim que ela me enviar a data, a gente faz o sorteio. Tá ok? Só um minutinho. Vou falar para vocês aí do diálogo com o Sander Ascencio. Amanhã o Sander vai receber, toda quinta-feira, a partir das 20 horas, né? Então, amanhã, dia 5 de junho, a partir das 20 horas, ele vai receber
o Dr. Gilberto de Barros Basile, filho, que é advogado e presidente da 87ª subseção da OAB, vem aí falar de empatia e simpatia. É o segredo do sucesso. Amanhã, diálogo com Sander Ascencio, no CWB Comunicação e diálogo com Sander Ascencio, Facebook e no YouTube. Tá? Joarte. Mandei todos os nossos recadinhos, vamos caminhar agora para o nosso programa. Tem uma última aqui, conversa com o Dr. José Arnaldo Passanese de Almeida e o Dr. Antônio, eu falei que ele tem nome de príncipe, grande, ó, Dr. Antônio de Pádua Pascoal Cordeiro Filho. Ou de santo, né? Antônio de Pádua, né? E vamos falar agora sobre essa, né, a reabilitação que vocês oferecem lá, né? Como implantes, se implantes são para qualquer idade. Nós temos aqui várias questões aqui, né, que eles estão perguntando aqui. Se qualquer pessoa, qualquer idade óssea pode ser feito o implante, doutor? Qualquer não. Qualquer não. Não, porque pacientes que estão em fase de crescimento óssea, não é indicado fazer. A partir de quantos anos, mais ou menos? Seria bom na fase adulta já, depois dos 18. Sim. Né, que seria a fase de... que o osso já vai estar completo, né? Vamos dizer assim. Aí faz a avaliação para ver... Avaliação, a gente pede o raio-x, mas só acima de 18. Tá? Porque o osso vai estar completo já. Você tem que esperar a maturação óssea. Maturação completa do osso, E como que é, assim, lá na clínica? Fala para a gente um pouquinho da clínica. Como que é o atendimento, os serviços oferecidos? Nossa clínica oferece vários tipos de tratamento, né? Nós fazemos a clínica geral, nós fazemos a parte de implante, de ortodontia, de tratamento endodôntico também fazemos, e a parte estética. Tem, né, né? essa do maxilar, né? Que a especialidade do maxilar lá é ortopedia funcional dos maxilares. Ortopedia. Exatamente. E a parte estética, né, Antônio? A parte estética de facetas, né, que são as lentes de contato. Coloca aquelas branquinhas, né, que põe assim. Isso. E não serra os dentes, não, né? Então, foi o que eu te falei há pouco atrás. Hoje em dia temos, como são materiais muito novos, né, muito, posso falar? Avançados. Então, assim, os preparos que eram feitos antigamente eram muito mais destrutivos, né? Muito mais vazio. A pessoa ficava com aquela boca de crocodilo, só um fiozinho, né, de tubarão, dente. né, que as pessoas falam, né, que o desgaste era considerável, vamos dizer assim, né? Mas hoje em dia isso já mudou. Com o avanço dos materiais, né, com a força das cerâmicas. Adesiva, né? Então os preparos hoje são muito menos invasivos, muito menos mesmo. Então, se alguém você foi um dentista e ela falar que vai serrar, que vai deixar teu dentinho, corre e vai na clínica do doutor Antônio, doutor José Arnaldo, porque não tem necessidade, né? Muitos casos não... Assim, tem casos que até nem precisa fazer desgaste. Existem casos assim. Mas a maioria dos desgastes que tem que fazer são pequenos. Mínimos. Porque as cerâmicas, né, que são usadas hoje são muito poderosas, assim. Mas é para o encaixe, né? Isso. Justamente. Mas para adaptar mesmo a lente no dente e ficar bem bonitinho. Fora isso, os cimentos estão bem fortes também, bem avançados também. Então, não precisa desse preparo grande que é meio que furado. Ultrapassado. O sistema de adesão, né, que é o que cola a lente no dente, por exemplo, e o cimento em si são muito resistentes. Tanto que às vezes tem casos que a pessoa fratura o dente, morde alguma coisa sem querer, pega um caroço de azeitona, alguma coisa desse tipo na comida, e quebra o dente e chega lá com o pedaço de dente com a faceta colada no pedaço que fraturou, entendeu? De tão forte que é
o sistema de adesão, entendeu? Isso então, pode gerar uma infecção depois, né? Que ali naquele fazer mal feito. Pode, se não estiver bem adaptado, você pode criar espaços, né? Vamos falar assim, que acumulam bactéria, inflamam gengiva, aí começa a dar os problemas. Mas uma faceta bem adaptada, né, com um preparo bem feito e uma faceta bem adaptada, não vai ter esse tipo de problema, não. Então tá bom. Além das visitas frequentes, né? A cada 4, 6 meses ir lá para olhar, né, para ver como é que tá. Também não pode só fazer essas facetas e nunca mais aparecer depois, né? Tem que acompanhar, né? Isso exige manutenção. Exatamente, exige uma manutenção. Como qualquer outro tipo de tratamento, né? Sobre implante também, tem que fazer a manutenção. Não é fazer o dente e ir embora, não. Tem a Valéria Dark que está comentando aqui, ó, essa é a sua melhor casa. Linda. Tem também aqui no nosso Facebook, tem o Jorge Batista aí batendo palma, está gostando aí das informações, né? Pessoal curtindo aí nosso canal. Agradeço aí a audiência de vocês, né? E fala aí para nós onde fica a clínica, né? O endereço. A clínica fica na rua Tiburcio Gonçalves Filho, 781, ali no Jardim Paraíso. Estamos à disposição. Quem precisar fazer uma avaliação, né? Quiser nos procurar. Se tiver alguma dúvida também de tratamento. Alguma coisa que dê. Alguma particularidade, né? Porque cada pessoa é de um jeito. Eu vou deixar aqui, tanto no Facebook como no YouTube e no Instagram, o telefone, os contatos do Dr. Antônio Cordeiro, do Dr. José Arnaldo, da clínica lá, o endereço certinho. Quem quiser ligar, agendar, fazer essa avaliação, vai lá, gente. Faz a avaliação, faz uma programação para poder fazer o tratamento, porque você precisa saber o que você precisa fazer para conseguir, né? Saber quanto você vai ter que dispor para fazer o seu tratamento, fazer em etapas, às vezes não precisa fazer só tudo de uma vez, né? E tem essa possibilidade de você fazer isso. Então, são facilidades que não é todos os consultórios que têm, e você vai ter isso lá na clínica do Dr. Antônio e do Dr. José Arnaldo. Lá tem também a doutora Iane Batista, né, que é tricologista, dermatologista, e tem também a doutora Larissa, que é nutróloga. A doutora Larissa Franco, que é nutróloga. Então, assim, é uma clínica especializada que vale a pena você visitar, conhecer e fazer uma avaliação aí em tudo que você precisa. O Jorge Batista mandando aqui, né? Recomendo muito o que ela falou. Tá. Agora a gente está... Eu queria assim, que vocês deixassem uma mensagem aí para o nosso público sobre saúde bucal, sobre se cuidar, né? A pessoa acha ali que tem uma disfunção porque também tem hoje em dia a harmonização, né, do maxilar ali, fica assim, né? Tem, não tem? Eu vejo fotos de antes e depois que a pessoa tinha a boca para frente, né, o lábio, às vezes tem lábio liporino que faz aquelas coisas tudo. Então, a pessoa harmonizou o rosto e grande parte do rosto que eu assisti do vídeo era o dentista que fez. Tem várias áreas, né? No caso, pode ser cirúrgico, pode ser de preenchimento também de alguma área. Então, tem algum enxerto de ósseo que não tinha, que foi feito. Então, tem alguma perda, né? Isso. Então, tem vários tipos de tratamento que pode mudar a face da pessoa mesmo, de fato. Então, tá bom. Aqui, só um segundinho. A gente falou sobre medos, né? Os implantes, que eu estou vendo aqui as perguntas que elas mandaram, se era para qualquer idade, né? Tá. Tem alguma coisa que a gente não falou, que vocês gostariam de falar? Tem? Não, acho que é isso. O que eu costumo dizer para os pacientes é o seguinte, quanto mais tempo você protelar a visita ao dentista, mais dor você vai sentir e mais dinheiro provavelmente você vai gastar.
Porque às vezes um negócio simples, que nem a gente estava comentando anteriormente. Às vezes a pessoa sente uma dor de dente e fica com medo de ir no dentista, fala, meu dente está doendo, mas não vou, tenho medo, vai custar caro, enfim, N possibilidades, né? Mas eu digo o seguinte, às vezes é um negócio simples, fácil de resolver, e quanto mais tempo passa, pior fica. E quando o seu corpo, quando você está sentindo qualquer tipo de dor, é o seu corpo te avisando que tem alguma coisa errada, né, que você precisa de ajuda. E aí você tem que procurar um profissional que possa te ajudar e solucionar esse problema. Então, quanto mais tempo passar, pior vai ficar. E a gente agora vai encerrando aqui a nossa entrevista, né? Eu queria dizer que a odontologia vai além do sorriso, né? É sobre devolver aí para o paciente a confiança, a saúde, a qualidade de vida, né? A pessoa poder ter aí um comportamento mais natural, poder sorrir, ter uma segurança para seguir aí uma carreira, um trabalho, um convívio social, ir numa festa, né? Sorrir sem ter que ficar torcendo para poder assim, né? Especialmente para as mulheres. Sorrir abre portas, né, Carla? Então, como que você falou, a cartão de visita, né? Exatamente. Conseguir um emprego, né? Em algum lugar a pessoa está com uma falha. E às vezes a pessoa olha, sorri e fala, nossa, os dentes bonitos daquela pessoa, né? Eles reparam, claro, sim. Reparam. Do mesmo modo, um dente todo sujo ali, o cigarro, às vezes o café que escurece, né? Mancha. Eu não fumo mas o café eu gosto. Então, assim, trazendo inspiração, né, para essas mulheres transformarem aí o mundo ao redor, levar os filhos, levar os amigos, indicar. Porque às vezes as pessoas perguntam, eu queria ir no dentista, mas eu não sei em qual que eu vou. Então, aqui tem 2 excelentes dentistas para vocês irem, que abrange praticamente quase todo o tratamento, né, da clínica geral e especialidades. E eu queria agradecer, né, imensamente pela presença de vocês no dia de hoje aqui, e compartilhando aí conhecimento, trazendo inspiração, essa humanidade, né, que hoje em dia tem que ter um cuidado especial com as pessoas, por causa desse mundo que a gente vive hoje, tão abalado por tantas coisas ruins, as pessoas estão mais sensíveis, até para se tratarem, se cuidarem, né? A pessoa demora para ver que ela precisa de cuidados em todas as áreas da vida dela. E mostrando aí que a odontologia, acima de tudo, transforma a vida de uma pessoa. E às vezes a gente até une, né? A parte odontológica com uma psicologia, por exemplo. Uma palavra ali de incentivo, né? Às vezes assim, você cuida do dente da pessoa, mas mesmo assim ela não está psicologicamente bem. Então assim, a gente vai de um lado, mas do outro não está tão bem. Então a gente indica também para outras pessoas também para englobar toda essa parte, né, da saúde da pessoa. Aqui no nosso canal a gente tem assim um lema que é fazer o bem, né? O programa do Diálogo com Sander Ascencio estimula a gente fazer o bem. E às vezes uma palavra de bem, do bem, que você fala para uma pessoa, a pessoa fala, olha, ficou bonito, olha como ficou bom, vai ficar bom. A pessoa já está ali triste, cabisbaixa, porque já está se sentindo diferente de outra pessoa, porque o dente dela precisava de reparo, né? Então ela já melhora, né? Você falou de mulheres também, né? Já peguei também algumas pacientes também que eram separadas na época, e falavam assim, nossa, quando eu era casada nem via dos meus dentes, não tinha tempo para ver meus dentes. Agora que eu separei, agora que criei coragem, né, para ir atrás. Então já aconteceu também. Então para as mulheres se cuidar, também, né? Para nunca abandonar também, mesmo casado ou separada, mesmo assim, tem que arrumar um E acontece, né? Acontece que às vezes a pessoa está num relacionamento, às vezes está mal amada, tanto pela outra pessoa como por ela mesma, ela se desleixa, né? Isso. Elas não dedica tempo para, às vezes cuida tanto da outra pessoa e deixa de cuidar de si mesma. Fala que ama tanto a outra pessoa e não ama a si mesma. Acontece bastante isso, né? Acontece muito isso.
Acontece muito também das pessoas chegar, principalmente pessoas depressivas, que quando resolvem ir no consultório, falam, mas o que aconteceu? Eu fiquei com depressão e parei de escovar os dentes. A primeira coisa, né? Para de escovar os dentes. Para de se cuidar. E para de se cuidar, exatamente. Aí os problemas se acumulam, né? Isso é muito comum. Então eu queria agradecer muito aí a presença de vocês. Quer Obrigado. deixar um recadinho aí pro... Nosso recado é que as pessoas não sintam medo pelos traumas no passado, né, se houve algum ou não. Não deixem de ir, porque a gente vai passar toda a informação para vocês, o conhecimento, né, o que devem fazer, e sua saúde com certeza vai melhorar. Pode confiar. É isso. Agradeço o convite. Obrigado pelo convite. Eu gostei muito da entrevista, viu? Achei que trouxe muita informação, trouxe novidade, trouxe essa humanização que a gente tem para lidar com pessoas, né? E para a nossa audiência, eu queria agradecer aí, dizer muito obrigada a todos, né, que nos acompanham, que estão sempre aqui com a gente, para que vocês se lembrem de cuidar desse sorriso seu, né? E também cuidar da autoestima, cuidar da saúde, e compartilha aí hoje o nosso episódio, né? Faz aí, hoje eu estava assistindo um vídeo, falava os 4 C, eu falei, nossa, era 3, agora já é 4. Eles estão pedindo 4, que é curtir, comentar, compartilhar e colaborar. Então, a pessoa tem ali o Pix embaixo, está pedindo também a colaboração. Eu falei, não, o meu ainda... É só 3. É só 3, é curtir, comentar, compartilhar. Isso ajuda muito o nosso programa. Isso mostra para o algoritmo que os conteúdos são relevantes, que levam informação e que são para você crescer, para você despertar de que você é uma pessoa importante para todos, para o mundo, para o universo, que você não está aqui por acaso, né? Então, a gente está sempre aí trazendo para vocês... eu falo que Mulheres que Inspiram não é sobre mim, é sobre elas que estão lá, sobre as que estão assistindo, as que colaboram, as que mandam as perguntas, todas as que vêm fazer as entrevistas, né? Então, é muito importante para a gente. Então, compartilha, siga as nossas redes sociais, né? Eu vou deixar aqui o contato dos 2 entrevistados, o contato da clínica e o @ também, para vocês acompanharem aí o trabalho deles. E não deixem de ir visitar a clínica deles. Vamos falar de novo o endereço? É Rua Tiburcio Gonçalves Filho, 781. 781, tá bom? E eu agradeço muito. Michael, ficou alguma coisa? Agradeço também o trabalho do Michael hoje aqui com a gente, todos que estiveram conosco. A semana que vem a gente vai estar aí com a Joyce, lá da Joy Wine, que vem aqui contar para a gente sobre o mundo, né, do vinho. Ai, gente, eu esqueci de dar um recadinho antes da gente terminar. A Conveniência Paraíso está com uma promoção de cerveja, que deixa eu colocar aqui para vocês. A cerveja Petra, de 296 ml, está por R$ 1,99, enquanto durar os estoques. Então, se você... aqui, ó, a Conveniência Paraíso fica lá na Rua Visconde do Rio Branco, na esquina daquela pracinha do Coreto ali, tá? Então, se você quer aproveitar a promoção da cerveja Petra, tá R$ 1,99, tá? Beba com moderação. Tá? Então, a gente vai se despedindo aqui de você no dia de hoje, agradecendo aqui a tua presença e dizendo que você fica muito mais bonita quando você sorri. E se o seu sorriso for saudável, além de bonita, você vai estar também muito feliz. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, uma semana abençoada. E a semana que vem a gente está de volta. Você está buscando escolher o espaço ideal para a sua empresa ou negócio? Essa decisão precisa ser tomada com calma e de forma certeira. Uma escolha errada no formato do seu escritório pode te dar muita dor de cabeça no futuro. Com a popularização de trabalhos que podem ser realizados online e profissionais buscando cada vez mais lugares e locais alternativos para trabalhar,
A Cowork Bebedouro Comunicação tem a solução. Salas com locação a partir de R$ 30 a hora. Entre em contato com a nossa central de atendimento através do nosso fone WhatsApp 17 992 30 89 59. Ou se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na rua Ascânio de Carvalho, número 503, Centro Bebedouro. E venha conhecer os nossos espaços disponíveis. Salas mobiliadas, isolamento acústico, ar-condicionado, interfone com acesso à secretária e cafeteria, aluguel por hora, período, dia ou pacote de horas. Estamos te esperando. Você sabia que o seu automóvel tem anjo da guarda? Sim, ele é o Funilaria e Pinturas Multimarcas. É o anjo da guarda da funilaria do seu automóvel. Bateu, amassou, riscou, ele é o consertou. Desde 1982, são mais de 40 anos que Eliel Alves Cardoso exerce esta profissão. Foram muitos anos de experiência em várias concessionárias e cursos de especialização em várias fábricas montadoras do país, o que o tornou um especialista em todos os tipos de autos. Hoje, Eliel é chamado carinhosamente como anjo da guarda do seu carro. Oficina referenciada das seguradoras Azul, Allianz, Porto Seguro, Itaú, Tóquio Marine. Atende também todas as demais top seguradoras. Em Eliel, você pode confiar. Rua Uruguai 295, esquina com a Rua Sergipe, em Bebedouro. WhatsApp 17 991 94 1081. Momento Viva Pet, cuidando com amor do seu amor. Oi amigos, tudo bem? Meu nome é Amanda, eu trabalho como auxiliar de veterinário aqui na Clínica Viva Pet. E hoje eu trouxe um assunto muito importante para tratar com você, que é sobre castração. A castração é um procedimento cirúrgico e tem como finalidade promover qualidade de vida, saúde e bem-estar para o seu amiguinho. Mas Amanda, quais são os benefícios de eu realizar uma castração no meu animalzinho, né? Vamos lá, eu trouxe aqui alguns benefícios que eu acho importante ressaltar. Esse, mesmo que óbvio, eu não poderia deixar de falar, que é o controle de população. Ou seja, através da castração nós evitamos crias indesejadas e assim conseguimos até reduzir o número de animais abandonados nas ruas. Sabe aquela necessidade do cachorrinho de ir à luta? Então, a castração também auxilia na diminuição desse comportamento agressivo. Ele tende a ficar mais tranquilo. Outro ponto é a diminuição da necessidade de marcação territorial, ou seja, aquele cachorrinho que tem necessidade de fazer xixi tudo quanto é canto para marcar território, também auxilia na diminuição desse comportamento. Esse daqui eu acho muito importante frisar, que também a castração auxilia na redução e prevenção de doenças como câncer de útero, de ovário e de próstata. Com a castração, nós conseguimos também fazer com que diminua a tendência de fugir atrás de parceiros sexuais nas ruas e conseguimos melhorar o comportamento do seu amiguinho, ou seja, ele fica menos ansioso e assim colabora até para menos destruição de objetos na sua casa. Amanda, qual que é a idade ideal para eu conseguir realizar a castração? Depende muito da saúde do seu bichinho, depende muito da raça e do peso, mas geralmente é de 6 a 12 meses. Claro que eu vou lembrar você que esse procedimento ele deve ser feito em uma clínica com profissionais qualificados, em um ambiente completamente esterilizado e claro que sejam de confiança. E foi pensando nisso, na saúde e bem-estar do seu animalzinho, que nós aqui da Clínica Viva Pet estamos com uma super campanha de castração com desconto nos valores que geralmente são cobrados. Eu e o Severino achamos que você não pode perder essa oportunidade. Até a próxima!